Olá, meu nome é Paulo Nolasco, sou aluno do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Ouro Preto, e esse é meu trabalho sobre a produção de bioetanol de terceira geração, as suas possibilidades e seus desafios. Então, primeiro, eu trago aí os tópicos principais a ser tratados hoje, onde eu inicio uma contextualização de o que é bioetanol, das características de cada classe de bioetanol, para depois entrar propriamente dito na produção de bioetanol de terceira geração, as características do processo, as vantagens, desvantagens e desafios dessa produção. Então, afinal, o que é bioetanol? O bioetanol ele é um álcool gerado pela decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos, ou seja, é um processo fermentativo aí conduzido por micro-organismos anaeróbicos que geram esse metabólito em questão, né, que é o etanol, junto com os outros metabólitos que não vêm ao caso na aula de hoje. Então, o foco no bioetanol, ele vem muito como pauta nos dias de hoje, principalmente pela pauta ambiental, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias, técnicas e pesquisas nessa área é muito relevante nos dias de hoje, principalmente por se tratar de uma energia limpa, né? Produzir baixas emissões de gases e resíduos causadores de mudanças climáticas, além também de substituir combustíveis não renováveis, como o fóssil. Então, podemos classificar o bioetanol a partir do material que os dá origem, ou seja, a partir da biomassa que é utilizada para esse processo fermentativo. Então, temos o etanol de primeira geração, que é o etanol produzido a partir de materiais ricos em sacarose e amido. Temos também o etanol de segunda geração, que já trata-se de materiais ricos em lignocelulose, e o de terceira geração, que é o que vem como pauta principal na aula de hoje, que é o etanol produzido a partir de biomassa microalgal. Apresento aí também o etanol de quarta geração, porém ele se trata ainda mais no campo da pesquisa, desenvolvimento, e não tem uma produtividade, uma aplicação em campo ainda em larga escala. A diferença entre eles está principalmente no processo, né? E como citei, no material, na biomassa que os dá origem. Aí eu coloquei as vantagens e desvantagens de cada classe de bioetanol, mas gostaria de frisar aí a desvantagem do bioetanol de primeira geração, que é o bioetanol mais produzido e mais utilizado no Brasil hoje, que é a grande demanda, né, de extensões de terra. Então ele demanda grande parte territorial, além de uma grande demanda de recursos, como recursos hídricos, nutrientes, e também outro ponto prejudicial dessa produção é, a liberação de resíduos, né, que geram impactos ambientais, como fertilizantes e pesticidas, muito utilizado na plantação e no cultivo dessa biomassa, né, geralmente a cana-de-açúcar e milho. O etanol de segunda geração, ele possui uma vantagem que é o aproveitamento, reutilização de resíduos alimentares para a produção desse etanol, porém ele possui uma baixa produtividade, justamente pela composição dessa biomassa, né, que é muito rica em celulose e lignina. O bioetanol de terceira geração, ele possui como desvantagem a necessidade de mais estudos para se tornar um método competitivo. E como vantagem, traz-se como método de baixo esforço no processo de sacarificação, justamente pelo fato de não ser composto por lignina, como o de segunda geração, né, majoritariamente, e também por ser cultivadas com maiores taxas de crescimento comparadas às plantas superiores das outras gerações, como de primeira e segunda geração. O bioetanol de terceira geração, ele nada mais é do que o etanol produzido através da fermentação alcoólica da biomassa dos organismos encontrados em corpos aquáticos, microalgas. Então, essa microalga, vamos tratar um pouco afinal o que ela é e o que ela traz para esse processo fermentativo, né? Então, a microalga nada mais é do que um organismo unicelular do reino protista,
e pode se viver individualmente ou em colônias. É um organismo autotrófico, ou seja, ele realiza a fotossíntese, sendo ainda um dos organismos com maiores taxas de fixação de CO2. E além disso, ele é um organismo muito adaptável, então ele possui um crescimento em ambientes aquáticos com alta salinidade, como de baixa salinidade, como diferentes temperaturas. Então, esses 3 pontos aí, por ser um organismo simples, por ser um organismo autotrófico e adaptável, é uma das principais vantagens desse tipo de produção. Cultivo. 4 fatores são essenciais para o crescimento dessas microalgas, como luz, água, nutrientes e CO2. Onde luz é essencial, né, para todo o processo fotossintético, a água também é indispensável para esse microorganismo que vive em corpo aquático. Nutriente, principalmente fosfato e compostos nitrogenados, e CO2, que é essencial, né, para o processo fotossintético, para a criação de biomassa desse microorganismo. Então, aí um ponto relevante desse processo, né, é a capacidade de diminuir impactos ambientais nesse crescimento, nesse cultivo. Por quê? Porque eu consigo alimentar o meu micro-organismos, fornecer nutrientes para esse meu micro-organismos através de águas de tratamento de resíduo, por exemplo, águas de resíduos agrícolas, que além de ele fornecer os nutrientes essenciais para o crescimento desse meu micro-organismo, eu também estou fazendo, de certa forma, um tratamento nesse resíduo que seria um impacto ambiental aí, né? Essas águas. E, além disso, o CO2 também ele pode ser reutilizado a partir da canalização de gases liberados por indústrias e utilizados nesse crescimento também, no cultivo dessas microalgas. Então, acho que essa é uma das maiores vantagens aí que deve ser desenvolvida e que está sendo desenvolvida desse processo. As técnicas de cultivo. Existem diferentes técnicas de cultivo. Aqui eu coloquei as 3 principais, que é de área externa, vertical e fotobioreatores, onde essa vertical a gente consegue um melhor aproveitamento de espaço e menos demanda também do clima, da quantidade de emissão de raios UV. E o fotobioreatores, ele possui um ambiente mais controlado, então a gente consegue também uma produtividade maior, um controle maior dos fatores externos. Concentração de sacarídeos. As microalgas, elas devem garantir altas taxas de carboidrato. E o carboidrato estocado nesse microorganismo está na forma de amido e glicogênio. Então, é essencial que a gente possua uma alta proporção de carboidrato dentro dessa biomassa para que, após a sacarificação e tornar esse açúcar, esse polímero, em formas fermentáveis, essa quantidade de açúcares seja rentável e viável para uma alta produtividade. Então, algumas técnicas elas são utilizadas para esse propósito, como as técnicas de nutrição, estresse osmótico, intensidade de luz e temperaturas. Aí eu mostro uma técnica que é uma das mais utilizadas, que é a alimentação de nitrogênio, onde apresento aí o gráfico também do resultado, né, da aplicação dessa técnica para diferentes espécies de microalga, onde essa alimentação ela provoca uma alta degradação em moléculas à base de nitrogênio, como proteínas, esse microorganismo, então potencializando aí a produção e aumentando a fração de carboidratos nas células, chegando aí a pesos de 50 a 55%. 2, 3. Separação da biomassa. Então, após o cultivo aí desses micro-organismos e o trabalho para potencializar, né, a fração de carboidrato dentro das células, a gente precisa desidratar essa biomassa. Então, alguns métodos aí apresentados, que são os mais utilizados, como centrifugação, sedimentação e floculação, são aplicados e transformando essa biomassa em uma biomassa seca, né, material seco, pronto para aplicar em processos seguintes. Reciclagem de nutriente. Então, um dos pontos chaves aí para se tornar esse processo viável
e tão pautado aí pela sua redução de impactos ambientais, é a sua capacidade de reutilização e reciclagem de nutrientes e água após o seu processo de cultivo, né. E para isso, se faz necessário, né, a gente quantificar e controlar, as concentrações de nutrientes, como fósforo e compostos nitrogenados, além da evaporação da água. E então, após, né, o cultivo dessa biomassa e desidratação dessa biomassa, a gente vai preparar o nosso meio para a fermentação, para a obtenção do etanol. E para isso, o processo de sacrificação é essencial para que os micro-organismos consigam fermentar esse material. A sacrificação nada mais é do que a hidrólise desses polissacarídeos em açúcares fermentáveis. E ele pode ser conduzido pelo método químico ou método enzimático, onde o método químico faz uso de alguns ácidos e possui umas condições um pouco mais agressivas, onde já o método enzimático, apesar de ter condições mais brandas para a atividade das enzimas, ele necessita de um pré-tratamento para desagregar as células e disponibilizar o substrato, esses polissacarídeos de dentro da célula, né, da biomassa. E para isso, esse pré-tratamento pode ser feito a partir de autoclaves, ultrassom e entre outros. Aí eu apresento algumas enzimas que é utilizada na sacrificação dessa biomassa de microalga, que é as amilases, como alfa-amilase, beta-amilases. Ali eu mostro até um pouco da atividade dela de hidrólise. Também utiliza celulases e pectinases. Então, aí, após a sacrificação, os micro-organismos inoculados ali no meio, eles podem atuar decompondo já esses açúcares e formando o metabólito em questão, né, que é o CO2 e o etanol. Na verdade, é o etanol que é o foco. Então, esse CO2 ele vai ser posteriormente reciclado e o etanol seguirá para a concentração. E a levedura, o micro-organismo mais utilizado é a levedura Saccharomyces cerevisiae, que apresenta melhores resultados aí na fermentação alcoólica desse tipo de biomassa. A produtividade do bioetanol terceira geração, ela é expressa aí, como visto na tabela, comparado aos outros, com uma produtividade alta. Porém, o alto custo de equipamentos e do cultivo ainda tornam o processo inviável economicamente. Então, mais pesquisas são necessárias para esse tipo de produção. As vantagens os resíduos se tornam assim, insumos para o crescimento de biomassa, as microalgas desempenham um papel como um dos maiores fixadores de carbono, não competitivo para culturas alimentares e contribui para a redução de combustíveis fósseis. Então, as vantagens estão ligadas principalmente nessa capacidade de reaproveitamento de resíduos que causariam impactos ambientais para produzir o etanol, né? E as desvantagens o investimento caro e o trabalho intenso, a falta de estudos ainda nesse tipo de processo e a falta de tecnologia para produção em grande escala. E aqui eu apresento um pouco do panorama no mercado no Brasil, onde alguns estudos apresentam que a gente tem um extremo potencial de produzir esse etanol a partir de microalgas, devido à nossa área de costa, nossa concentração de reservas de água, nossa taxa de insolação média diária. Então, aí já existem algumas empresas, como a startup Algai, como a própria Embrapa, com parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segue pesquisando para tornar o processo viável economicamente para possíveis futuros aí, nesse sentido. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.